Bom dia. Bom dia, mano. Vocês estavam aqui na sala? Sim, eu tinha entrado aqui. Ué, eu estava esperando aqui, não apareceu ninguém, até mandei mensagem para o Ricardo. O que será que aconteceu? Estranho. Aí eu desliguei, liguei de novo, aí vocês apareceram. Esquisito. Bom, vamos começar então. Estão me ouvindo bem? Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhando aí com vocês? Sim. Tá ótimo. Bem, a gente vai. Eu não me recordo, sinceramente, até onde eu cheguei com vocês, mas acredito que tenha dado uma geral na matéria do módulo 12, né? Então, vamos dar uma recapitulada aqui para fechar, encerrar isso aí, entrar no próximo módulo e também no próximo caderno, tá? Vocês viram as videoaulas que eu preparei sobre exercícios do módulo 10 e 11? Vocês receberam o material? Sim, Ótimo. Chegaram a ver ou não? cheguei. Eu tirei a dúvida de vários exercícios, graças aos Tá ótimo. videozinhos. Valeu, Então, Armin. então deu para entender legal o material preparado, né? Aham, Ótimo. Tá bom, então. Bom, vamos fazer uma revisão rápida aqui para a gente fechar esse módulo e partir para a continuidade do estudo dos poliedros. E nesta continuidade, a gente vai ver cálculo de área, superfície lateral, altura, enfim, uma série de características dos poliedros ou sólidos geométricos, né? Então, fechando o nosso caderno, hoje a gente encerra Poliedros 2. E os objetos do conhecimento são referentes a cálculo de arestas a partir dos vértices, né? Os poliedros regulares, quais são eles, e soma de medida de ângulos de todas as faces de um poliedro. Então, este será o nosso assunto envolvendo o módulo final, o módulo 12 do caderno 2. Quais são as habilidades desejáveis para que você possa desenvolver esses conteúdos, né? Então, identificar as características das figuras planas e espaciais, isso aqui é importante. E a dica que eu deixo aí é sempre, quando trabalhar, fazer o esboço da figura, né? Então, se você está falando um cubo, você vai lá e desenha um cubinho, de forma que você possa perceber aqui as características daquele objeto e, consequentemente, visualizar a situação do problema, tá? Resolver as situações do problema, que envolvem conhecimentos geométricos de espaço e forma, isso é muito importante, né? Utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano, ou seja, o que é isso? É observar um sólido, uma figura geométrica, e através da álgebra estabelecer relações entre os seus elementos e, eventualmente, determinar solução de algum problema, né? Qual é a altura daquilo lá, qual é o volume, qual é a superfície lateral, por exemplo, vou pintar um quarto, né? Quanto de tinta eu gasto? Geralmente os fabricantes colocam lá, essa tinta, ela tem a capacidade de cobrir 1 metro quadrado. Então, você medindo a área do seu quarto, digamos que tenha dado 100 metros quadrados, consequentemente, se a tinta cobre 1 metro quadrado, você terá que ter 100 litros de tinta. Então, você faz o orçamento para a compra do material. Um elemento simples, né? E, finalmente, compreender a relação existente entre o número de arestas e o número de vértices. Se você tem um sólido geométrico, será que existe alguma relação entre arestas e vértices? Tá?
Então, essencialmente, estes são as habilidades necessárias para se trabalhar aqui com o módulo, tá? Bem, poliedros regulares, algo que a gente sempre fala. O que são lá os poliedros regulares, né? É todo poliedro convexo. Nós já discutimos o que é o convexo. Ou seja, você tem um poliedro, né, ou uma figura geométrica, sólido geométrico. Se você ligar qualquer ponto que pertença, quaisquer dois pontos, desculpe, que pertença a este sólido por um segmento, se todos os pontos do segmento pertencerem ao sólido, ele será convexo, né? Por outro lado, vamos pensar aqui numa figura, que você tenha este formato aqui. Uma espécie de U, né? Então, está aqui. Veja que, se eu pego um ponto nesta face e um ponto nesta face, e ligo esses dois pontos por um segmento, todos esses pontos aqui não pertencem ao sólido, portanto, ele é côncavo, né? Então, isto nós não vamos estudar no momento. Nós vamos estudar somente os convexos. Então, poliedro regular é todo poliedro convexo que possui, no item A, em todas as suas faces, polígonos regulares congruentes entre si. Então, se o poliedro possui polígono, o que é o polígono? É isso aqui. Isso aqui é um polígono, isso aqui é o polígono, né? E as faces são regulares. E também todos os seus ângulos poliédricos são regulares e congruentes entre si. O que vem a ser o ângulo poliédrico, né? Nós já falamos sobre isso. Você tem aqui uma aresta, você tem aqui uma outra aresta e uma terceira aresta. Então, quantos são os planos que nós temos aqui? Se você observar, você tem um plano aqui formado por estas duas arestas, né? Você tem um outro plano que é formado por estas duas arestas, e você tem um terceiro plano que está aqui embaixo, né? Então, isso aqui é um ângulo triédrico, né? Tá certo? E são todos congruentes entre si. Então, identificado isto, nós caracterizamos o poliedro como um poliedro regular. Ok? Exemplo de poliedros regulares, né? Basicamente, nós temos esses 5. É o tetraedro. O que é o tetraedro? Tetra são 4 lados. Então, nós temos aqui, nesta face, um triângulo, né? Equilátero. Tetraedro regular caracteriza por um triângulo equilátero. Outro triângulo equilátero aqui no fundo, né? E um outro lá atrás. Então, tetra, 4 lados formados por triângulos regulares. O hexaedro, ou famoso cubo, né? Outra figura. O octaedro. Na realidade, o octaedro, uma coisa que a gente vai estudar a miúde, né? Ou seja, com bastante atenção, são as pirâmides de bases quadrangulares. Esta aqui é uma pirâmide de base quadrangular. Então, se você unir duas pirâmides de base quadrangular, você acaba formando o octaedro, ou seja, um sólido geométrico de 8 faces. 1, 2, 3, 4. Mais 4 embaixo, 8. O dodecaedro, 12 faces. E como é que ele é obtido? Ele é obtido a partir do corte desses vértices do hexaedro, certo? Então, você obtém o dodecaedro. E o icosaedro, 8 lados, certo? Então, esses são os poliedros regulares, também conhecidos como os poliedros de Platão, porque foi Platão, filósofo grego, que os estudou.
na antiguidade, né? Então, as faces são formadas por polígonos. Lembrando, o que é o polígono? É esta figura plana aqui. Então, uma junção de figuras planas gera lá o poliedro, tá? Eles são conhecidos também como sólidos platônicos, ok? E uma característica deles é o mesmo número de arestas em todos os vértices, tá? Observe, eu tenho aqui um vértice, uma, duas, três arestas. Eu tenho aqui outro vértice, uma, duas, três arestas, e assim sucessivamente. Então, esses são os regulares. E aqueles que não atenderem a estas especificações não são poliedros regulares, são simplesmente chamados de poliedros, tá? Uma coisa importante que no próximo módulo será bastante útil é o que nós entendemos como planificação, ou seja, se eu tenho aqui um tetraedro, né, a planificação dele, ou seja, se eu abrir isto aqui e cortar a junção entre as suas faces e colocá-la num plano, por isso o nome planificação, eu fico com esta figura. De modo análogo, o cubo, né, o hexaedro, uma vez planificado, gera esta forma. Ou ainda, de modo reverso, para eu construir isto, eu tenho que fazer este desenho aqui no papel. De modo análogo, eu tenho aqui o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? Então, estas são as planificações. Aquilo que era sólido, eu transformo em plano. Uma outra coisa importante, embora talvez não esteja aparecendo muito bem aqui, mas vamos lá. Geralmente, o nome do poliedro vem em cima da quantidade de faces que ele tem, né? E aqui eu tenho o polígono que compõe cada face, tá? Então, aqui eu tenho as quantidades de face, polígonos, o tipo de polígono da face, quantos são os seus vértices e quantas são as suas arestas, tá? Uma coisa importante, e será muito cobrada nos próximos módulos, é sobre diagonal. Não se pode confundir esses dois elementos. Aqui, eu tenho uma diagonal, né? Ou seja, o que é a diagonal? Sai deste vértice e vem até este vértice, é uma diagonal. Como isto aqui é uma face, nós dizemos que esta diagonal é a diagonal da face do cubo. Mas existe uma outra diagonal. Que outra diagonal é esta? Aquela que sai deste vértice e encontra este vértice. Ela não é vista, né? Porque ela está lá internamente, no caso aqui, ao hexaedro, ao cubo. Então, cuidado, eu tenho a diagonal da face e a diagonal do sólido, são coisas distintas. E isto não é aresta, né? Quem que é aresta? Aresta é quando eu ligo esses dois vértices aqui. Então, eu tenho uma aresta, outra, e assim sucessivamente. Tá bom? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Tudo bem? Então, De boa, De Armando. boa. ótimo. Então, desta tabela aqui, né, nós já falamos, é interessante você ter esta percepção, dependendo do sólido geométrico ou do poliedro, quantas são as suas faces e o tipo, óbvio, quantos são os seus vértices e quantas são as suas arestas, tá? Lembrando que face é um polígono, é uma figura geométrica plana. E conhecemos também a famosa relação de Euler, ou seja, Euler, que percebeu isto, estudando, analisando, observando, percebeu que o número de vértices mais o número de faces é igual, ou terá que ser igual, ao número de arestas mais 2. Tá bom? Bem, alguns conhecimentos que já foram desenvolvidos, mas é bom relembrá-los. Nós sabemos que o número de arestas, como que eu calculo o número de arestas? O número de arestas será dado pelo número de faces dividido por 2. Bom, mas por que isso? É perceptível. Vamos supor que eu tenho aqui, né, aquele famoso cubo. Né? Fazer só um pedacinho dele aqui. Né? Esta aresta aqui
ela é comum a esta face e a esta face. Então, o número de arestas sempre será a metade do número de faces. Se eu tenho duas faces, divido por 2, tem uma aresta, né? Então, por isso que aqui eu escrevo número de faces dividido por 2. E, dependendo do tipo da face, né? Por exemplo, face triangular tem 3 arestas. Faces quadrangulares. E como é que nós indicamos a face quadrangular? F4. Esse 4 é um índice. Então, a face quadrangular tem 4 arestas. A face triangular tem 3 arestas. A face pentagonal tem 5 arestas. Então, esta é uma forma algébrica de especificar o número de arestas da face poligonal do nosso sólido, do nosso poliedro. Então, número de arestas, já sabemos, faces dividido por 2. Os ângulos poliédricos, né? O que vem a ser um ângulo poliédrico? Relacionando arestas ao ângulo. Então, eu tenho aqui um ângulo triédrico. Por quê? Porque eu tenho aqui, conforme já havia dito no slide anterior, eu tenho aqui um plano, né? Estas duas arestas formam este plano, obviamente aqui é um 90 graus. Eu tenho um segundo plano e tenho um terceiro plano lá embaixo. Portanto, deste vértice partem 3 arestas e eu digo que esse ângulo é um ângulo triédrico, né? E, para eu saber os ângulos, né, relacionar, desculpe, o arestas e vértices, sempre será o dobro de A, 3 vezes o vértice triédrico, 4 vezes o vértice tetraédrico, né? E 5 vezes o pentaédrico, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho os vértices, relacionando-os com a quantidade de planos ou ângulos que ele estabelece, e 2 vezes a aresta estabelece esta relação. Tá? Note que aqui eu tenho 3 arestas, o ângulo triédrico me fornece 3 arestas. Número de diagonais de um polígono, não poliedro, polígono, ou seja, aquilo que compõe a face. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, esse polígono aqui, note que aqui está aberto, eu tenho N lados aqui, né? Então, este polígono é um polígono de N lados, está em aberto. Observe, deste vértice, eu tenho aqui uma diagonal e outra diagonal. Lembrando do polígono. Quando eu ligo esses 2 vértices, isto não é diagonal, isto é uma aresta, e isto é uma aresta. Né? Então, deste vértice, menos 2, porque são os contíguos, né, os vértices contíguos ou adjacentes juntos a ele, a ligação desses 2 não são consideradas diagonais, e sim arestas. Portanto, aqui eu tenho número binomial. Acredito que vocês já estudaram isso, né ou não? Já sim, Armando. Números binomiais. Então, é N, número de lados, 2 a 2, né? O N é número de lados, menos N. Por que 2 aqui? Porque eu estou subtraindo, né? Então, resolvendo o número binomial, nós chegamos nesta formulinha, fazendo os algebrismos aqui necessários, né? Colocando em evidência os cancelamentos, aquilo que vocês já aprenderam aqui com os números binomiais. Fazendo os algebrismos necessários, eu chego nesta relação, ou seja, o número de diagonais será igual a número de lados, que multiplica n menos 3 dividido por 2, tá certo? Então, este é o número de diagonais de um polígono. Há o número de diagonais de um poliedro. Número de diagonais do poliedro, que é o que realmente vai nos interessar, vocês já viram combinação, ou não? Já. Tá. Combinação, Então, arranjo. uma combinação, né, onde V é o número de vértices, uma combinação de V 2 a 2 menos o número de arestas, menos
a somatória das diagonais da face. Por quê? Porque, veja só, eu tenho essa figura aqui, o hexaedro. Opa, desinvestou o negócio, espera aí. Eu tenho aqui o hexaedro, que é o famoso cubo, né? Deixa eu apagar aqui. Então, quem são as suas diagonais? Está aqui. Ó, uma diagonal, né? Nomeando aqui para ficar mais fácil, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, eu tenho diagonais A, G, vai ser a mesma coisa que a diagonal GA. Cuidado com isso. Por isso que, né, combinação 2 a 2. Quer dizer, AG e GA é a mesma coisa, então eu tenho que subtrair, tá? Ou não contá-las dobrado. E as demais diagonais, EC, DF, aqui só estou contando uma vez, tá? BH, então isto é diagonal. O que não é, essa aqui é diagonal da face, não é diagonal do poliedro, né? Então, eu tenho que subtrair essa diagonal da face. E cada face tem a sua diagonal. Então, por isso, esta continha aqui em cima, menos a soma das diagonais da face. Tá? E desse modo, isto não é diagonal, isto não é diagonal, isto não é diagonal. Ou seja, são arestas, por isso que eu as subtraio. Então, esta fórmula permite a mim perceber o número de diagonais de um poliedro. Cuidado, aqui é número de diagonais do polígono, aqui é número de diagonais do poliedro, tá? É uma revisão aí das coisas e algumas coisas novidade. Isto, por exemplo, eu não tinha falado. Um problema de aplicação. Um poliedro convexo possui 7 vértices. Sabe-se que 5 desses vértices concorrem com 4 arestas. E em 2 desses vértices concorrem 5 arestas. Quantas são as faces? Está compartilhando ainda? Alguém pediu para entrar aqui? Tá compartilhando ainda. Tá, é que agora eu aprendi, eu estou usando 2 monitores distintos para um apresentar e outro para permitir a entrada, daí não bloqueia. Então tá lá. Então o poliedro convexo possui 7 vértices. 5 deles concorrem 4 arestas, e nos 2 outros concorrem 5 arestas. Quantas são as suas faces? Bom, como resolver este problema? O que a gente sabe? A gente sabe que o número de vértices são 7. Vou colocando os elementos, ou seja, vou traduzindo a linguagem português para uma linguagem matemática, ou seja, a linguagem da álgebra. Então, eu sei que em 5 vértices, né, concorrem 4 arestas, aqui é número de arestas. E em 2 vértices concorrem 5 arestas, né, dado do problema. Então, com estas informações aqui, nós temos que, voltando agora lá à fórmula que eu apresentei no slide anterior, o dobro do número de arestas vai ser o quê? 4V4 mais 5V5. 4 vezes o quê? Nesse aqui concorrem, são 5 vértices. 4 arestas, 4 vezes 5. Neste aqui concorrem 2. Portanto, 5 vezes 2. 20, 10, 30. Lembrando que é 2A, portanto, A é 15. Achei o número de arestas. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Quantas são as faces? Bom, como obter? Agora é simples. Eu tenho aresta, eu tenho vértice, e eu quero face, aplico Euler, famosa equação de Euler. Então, V mais F será igual a A mais 2. Note que o V é 7, o F é o que eu quero, o A é 15, eu encontrei no meio do caminho, mais 2. 15 e 2, 17. Trago para cá menos 7. Número de faces será igual a 10. Alguma pergunta aí, minha gente?
Alguma dúvida? Muito rápido? Tá tranquilo, Armando. Tranquilo? Então vamos seguir. Ficou contente com a solução e eu também com a resposta. Tá lá. Um outro probleminha. Um poliedro convexo possui dois ângulos pentaédricos, 8 ângulos tetraédricos e 6 ângulos triédricos. Olha só que figurinha esquisita. Quantas faces possui esse poliedro? Lembrando que esses ângulos, pentaédrico, tetraédrico, é aquilo que eu mostrei lá no primeiro slide, né? Você tem aqui uma aresta, você tem aqui uma aresta, você tem aqui uma outra aresta. Então, aqui você tem um ângulo, aqui você tem um ângulo, e no plano de baixo você tem um terceiro ângulo, ângulo triédrico. Então, é disso que nós estamos falando. E veja que nós temos ângulos pentaédricos. Como é que isso é possível? É possível. Você tem um vértice e aqui chegam várias arestas, né? Imagine uma figura, isso aqui saindo do papel, né? Então, você tem cada um desses aqui ângulos, tá certo? É disto que o problema está falando. Então, quantas faces possui esse poliedro? Bom, o que a gente sabe? Nós sabemos que ele possui dois ângulos pentaédricos. Então, de um vértice, saem lá 5 arestas, e são dois destes vértices. Ângulos tetraédricos, 8. Então, dos vértices que saem 4 arestas, são 8 estes vértices. Ângulos triédricos, ou seja, dos vértices que saem 3 arestas, são 6 esses ângulos, né? Lembrando que esse número no índice é o número de arestas, tá? Portanto, usando a formulinha, né, o dobro de arestas vai ser o quê? Quantos são os vértices pentaédricos? 2. Quantos são os vértices tetraédricos? 8. E quantos são os triédricos? Né? Ué, o que eu vou... Ah, tá aqui. Desculpe, eu já pensei que estivesse na próxima. Então, aqui eu tenho, nos vértices pentaédricos, são 5 arestas, nos tetraédricos são 4 arestas, e nos triédricos são 3 arestas. Agora sim, eu vou substituir aqui pelos dados, né? Então, os vértices pentaédricos, quantos são eles? 2. Os tetraédricos, quantos são eles? 8. E os triédricos, quantos são eles? 6. Portanto, eu tenho 2A igual a 5 vezes 2, mais 4 vezes 8, mais 3 vezes 6. Ou seja, 2A será igual a 60. Portanto, A será igual a 30. O que eu encontrei? Aresta. O que eu quero? Faces. Se eu tenho aresta e tenho aqui número de vértices, é o famoso Euler, né? É Euler na cabeça. Então, vértice, número de vértices mais número de faces será igual a número de arestas mais 2. Portanto, fazendo as substituições, eu tenho lá 2 mais 8 mais 6, né? Que são as quantidades de vértices. Faces é o que eu quero. Aresta é o que eu achei, 30, mais 2. O que é que eu obtive? Eu obtive uma única equação a uma única incógnita. É 2 palitos, né? Fazendo as continhas, número de faces é igual a 16. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Nenhuma, Armando. Tá ótimo. Bom, como é que se diz, uma dedução aqui, soma dos ângulos internos, ou soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro, né? Então, eu tenho lá um sólido geométrico e eu cismei de saber qual é a soma dos ângulos das faces desse poliedro. Obviamente que vai depender do número de faces que esse poliedro tem. A fórmula é S igual a 360
vértices menos 2. Por que isto? Veja só, né? A gente recebe esta fórmula, mas como? Por quê? De onde vem? Seja F número de faces, seja A número de arestas. A soma dos ângulos internos de um polígono não poliedro, né? Falando polígono no plano, nós sabemos que é o quê? A soma vai ser 180 n menos 2. Né? Vem lá da geometria plana, dos estudos anteriores. Então, para cada face, nós teremos isso aqui, S 180 n menos 2, tá certo? Então, vamos imaginar n faces, né? Então, na face 1, 180 n menos 2. Na face 2, pode ser um polígono de face diferente, quer dizer, eu posso ter aqui uma bola de futebol, por exemplo, né? Para quem joga futebol, eu não jogo, mas dependendo do formato da bola, alguns gomos são no formato hexagonal. Então, ele tem lá uns gomos hexagonais. Aí, outros gomos são triangulares. Sei lá como é que ele faz isso, né? Vai juntando aqui. Outros já são de outro formato, pentagonais. E juntando tudo isso, ele costura e forma uma bola. Então, a bola, ela tem faces poligonais diferentes na sua composição, né? E com o ar acaba ficando redondinha. Então, por isso que eu coloco aqui S1, S2, S3. Então, dependendo da face, eu tenho esta expressão. Para outra face, S2, essa expressão. Para a terceira, esta expressão. Supondo que ele tenha variação nas suas faces poligonais, tá certo? Se nós somarmos tudo isto, ou seja, a soma dos ângulos dos polígonos que compõem a face vai ser o quê? 180, número de faces, menos 2. Tá? Portanto, somando as equações, nós teremos isso. S1 mais S2 mais S3 mais S4 mais SF, a última face, que será igual a 180, né? Colocando aqui em evidência, N1 mais N2 mais N3, NF, menos 360 vezes F. Tá? Portanto, o 360 vem lá da soma, né? Colocando aqui em evidência, S será igual a 180, 2A menos 360 vezes F. De onde é que vem isso? Da fórmula de Euler. Né? Então, 360 vezes A menos 360 vezes F. Coloco 360 em evidência, A menos F. Mas, o que é A menos F? Da fórmula de Euler, V mais F é A mais 2. Portanto, eu posso substituir aqui, ó. Veja, se nós isolarmos aqui o F, deixar aqui somente em função de uma variável, né? Então, isolo aqui o F na fórmula de Euler, trago para cá A mais 2 menos V. Portanto, onde tem F, eu coloco A menos 2. Desculpe, A mais 2 menos V. Então, coloco aqui menos isto daqui. Então, ficará menos A menos 2 mais V daqui. E aí eu cancelo A e fica somente em função do número de vértices. Por isso que a fórmula é 360, que multiplica vértice menos 2, onde V é o número de vértices. Então, está aqui uma breve mostração, não chega a ser uma demonstração, da fórmula que permite a mim o cálculo da soma de todos os ângulos das faces de um poliedro. Né? Então, está aqui. Basta que eu saiba o número de vértices, subtraia 2, 360. Tá? Por exemplo, se eu pego aqui o famoso hexaedro, né? Eu tenho aqui o cubinho. Opa, ficou muito grande. Diminuir. Agora sim. Então, eu tenho aqui um cubo. Observe. Quantos são os seus vértices? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, né? Então, a soma dos ângulos da face, 360,
8 menos 2, ou seja, S será igual a 360, que multiplica 6. Então, aqui eu tenho a soma dos ângulos da face. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 6, 36. 18, 21. 2.160 graus. Ai, estou meio resfriado hoje. Desculpe. Então, eu tenho a soma dos ângulos internos, 2.160. De onde é que veio isto? Né? Como é que isto é obtido? Observe. Nesta face, eu tenho este ângulo, este ângulo, este ângulo e este ângulo. Quanto é que medem esses ângulos? 90. Quantos são eles? 4. Então, eu tenho 90 vezes 4, 360. Ou seja, eu tenho 360 aqui, aqui, aqui atrás, aqui, lá embaixo e lá em cima. Tá certo? Por isso... Me desculpe. Por isso que eu tenho este 6 aparecendo aqui, ó. Este 6 aparecendo aqui. Porque são 6 faces. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Tranquilo, Armando. Então, isto aparece aí na apostila, né? Muitos materiais entregam a fórmula simplesmente. A soma dos ângulos da face de um poliedro é 360V menos 2. Mas muitos não mostram por que isto ocorre. Tá? Então, aqui está uma mostração simples, né? Sem muito rigor matemático, que permite a você perceber por que é aquilo lá. Bom, fazendo aqui uma aplicação, um poliedro convexo tem 14 arestas, 6 faces. 14 arestas e 6 faces. Pede-se determinar o número de vértices e a soma dos ângulos das faces desse poliedro. Né? Aqui faltou um acento. Então, vamos lá. Fórmula de Euler, não pode esquecer dela, porque ela nos permite relacionar vértice, faces e arestas. Né? Então, V mais 6 vai ser igual a 14 mais 2. Por quê? Porque ele diz lá, 6 faces, portanto 6. 14 arestas, portanto há 14. Então, V mais 6, 14 mais 2, número de vértices é 10. Ou seja, facinho, facinho. Matei o item A. Agora vamos para o item B, a soma dos ângulos da face desse poliedro. Veja que é um poliedro esquisitão. Né? Como resolver este problema? Bom, eu sei que S é 360V menos 2. Desse modo, S será igual a 360, 10 menos 2. 10 menos 2 costuma dar 8. 8 vezes 360, se não tiver errada a conta, será 2.880. E está resolvido o problema. Ou seja, você não precisa saber aqui o que está acontecendo com essa figura, desenhá-la no espaço para que você possa fazer as suas continhas. Tá certo? Alguma pergunta? Só um instantinho, eu vou limpar o nariz. Está entupido. Um minutinho só, por favor. 2 palitos. Voltei. Então, vamos lá. Um probleminha. Já entrando lá no nosso próximo capítulo, né? Pegando o que aprendemos e introduzindo alguma coisinha nova. Então,
pede-se determinar a área total de um tetraedro de aresta 2. O que é a área total? Imagine que você comprou lá algum presente para dar para o Dia dos Pais, né? Que está se aproximando, e vai embrulhar isso aí. Quanto de papel que você vai precisar, desconsiderando os excessos, ou seja, a quantidade de papel que acaba se dobrando em cima de outra face. Então é isso, a área total. Né? Outra coisa, lembrando, pegando o nosso cubinho aqui, famoso, uma coisa importante, um conceito simples, mas importante. Então eu tenho aqui o cubo. Isto aqui é uma face, isto aqui é uma face, isto aqui é uma face que está lá atrás, isto aqui é uma outra face que está lá atrás, e, finalmente, isto aqui é uma face que está aqui embaixo, isto aqui é uma face que está aqui em cima. Então, eu posso pensar face. Só que, normalmente, né, em muitos problemas, isto aqui não é considerado face, isto aqui é considerado base. E isto aqui também é base. Então, na realidade, eu tenho aqui as faces laterais. Então, eu tenho as faces laterais, ou seja, eu posso calcular a área lateral, S. Eu posso calcular a área da base, seria isto mais isto. E a junção ou a soma destas duas áreas dará a mim a área total. Então, o que é a área total de um poliedro? É a soma das áreas da base e das faces. Quanto mais complexo for o poliedro, mais chato será o cálculo, mas, essencialmente, é assim que faremos, tá? Então, muita atenção a isto. Superfície lateral ou área lateral, superfície da base ou área da base e superfície total ou área total, tá? Muita atenção nisso para não haver problema depois. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Bem, primeira coisa que se faz sempre quando mexe com geometria, né, é fazer um desenho, o melhor possível e num tamanho razoável, para que você possa perceber as coisas. Pior coisa que não fazer desenho é fazer um desenho minúsculo que vai induzir você ao erro, né? Então, aqui eu tenho um tetraedro. O que é um tetraedro? Vimos anteriormente, é um sólido geométrico formado por triângulos equiláteros, né? E são 4, um aqui na frente, um aqui do lado, um aqui do lado e um lá embaixo, por isso. Né? Eu sei que a aresta mede 2 centímetros, está ali. O que eu quero? Área, superfície, né? Então, eu sei que as faces são triângulos equiláteros. Calculo a área do triângulo. Eu tenho aqui uma face, né? Ou uma superfície lateral, ou triângulo equilátero. A altura, a hora que eu traço a altura, que é a ligação desse vértice ao lado oposto, eu tenho aqui um ângulo reto, que tem a característica de, no triângulo equilátero isósceles, dividir a base exatamente por 2. Portanto, aqui eu tenho um triângulo retângulo que permite a mim calcular a altura, né? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou lidando com esse triângulo retângulo aqui, ó. Então, este é o meu foco, né? Então, a altura ao quadrado será igual. Isto aqui é 1, porque é a metade da base. Isto aqui é a aresta lateral, 2 ao quadrado. Portanto, eu pego que a altura vai ser raiz de 3. A área desse triângulo, desta face, deste polígono, vai ser o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Mata 2 por 2, raiz de 3. Portanto, a área deste triângulo azul, que eu tinha pintado inicialmente, é raiz de 3 unidades quadradas. Ou podemos escrever também, ao invés de U ao quadrado, uma outra forma corriqueira é UA.
unidade de área. Se for uma medida, eu posso escrever a medida, a unidade, desde que ela seja dada, centímetro, metro, ou então UM, unidade de medida. Se for um volume, se dada a unidade, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ou se não for dada a unidade, UV. Então, aqui eu tenho unidade de área, unidade de medida e unidade de volume. É sempre importante você colocar estas orientações, caso não tenha sido dado unidade, metro, centímetro, etc. Né? Aqui, por exemplo, foi dado centímetro. Então, eu poria aqui raiz de 3 centímetros quadrados. Mas a simples menção disto já satisfaz, né? Mas isto é a área de uma face. Como são 4 faces, por ser um tetraedro, basta multiplicá-la por 4. Então, a resposta é 4 raiz de 3. No caso aqui, eu peguei este problema da nossa apostila, e a nossa apostila estabelece alternativas, e para que você possa encontrá-las, diz lá, use a raiz de 3 como sendo 1,7. Se não tivesse sido dado isto, a resposta correta é esta, e não esta, né? Lembrando, você só transforma em decimal se o problema estabelecer lá a relação decimal que ele deseja. Se ele não der isto, a resposta é na forma de raiz, né? É o único lugar na matemática que aparecem os irracionais. Se você deixar de usá-los, eles vão ficar muito tristes e aborrecidos, porque jamais aparecerão em outra possibilidade. Ninguém vai na padaria e compra 3 raiz de 5 sobre 2 pães, né? Vai abastecer o carro, me bota aí 75 raiz de 2 litros, por favor. Você vai confundir o frentista. Tá lá. Um problema interessante. Um poliedro convexo, ela era a nossa apostila, é formado por faces quadrangulares, veja que ele não estabelece quantas. 4 faces triangulares e 4 faces triangulares. A soma dos ângulos de todas as faces é igual a 12 retos. Olha que engraçadinho. O que é 12 retos? 12 ângulos retos, né? Achando que ia me enganar escrevendo assim. Quantas são as arestas desse poliedro? Bom, juntando as informações, esse é o problema 5 da página 185. Juntando as informações, faces quadrangulares e faces triangulares, né? Vamos lá. Então, F4, as faces quadrangulares, eu não sei quantas são. N faces. As faces triangulares são 4, né? Então, o número de faces vai ser o quê? N mais 4. F é N mais 4, tá? Isso aqui eu poderia colocar, é igual a F. A soma de todos os ângulos das faces é 12 retos, ou seja, 12 vezes 90, né? Portanto, a soma dos ângulos internos sabemos ser o quê? 360 V menos 2 igual a 12,90. Veja que aqui vai sair o número de vértices. Olha lá. Fazendo as continhas, sem errar, e veja que eu não multipliquei. Olha só como eu sou meio esperto, né? 360, 12,90. Por quê? Porque é mais fácil dividir para depois multiplicar, porque daí eu trabalho com um numerinho pequenininho. Divido por 90 dá 4, divido por 90 dá 1, dá 12. Divido por 4, sumiu, divido por 4 dá 3. Portanto, V menos 2 igual a 3. Aprenda a fazer isto antes de, já que você terá que dividir, não multiplique. Divida primeiro, para depois fazer as continhas. Simplifique. Então, achei o número de vértices que é igual a 5. Lembrando do velho amigo Euler, né? V mais F, ou seja, 5 mais, quem que é o F? 4 mais N. V mais F, 5 mais 4 mais N é igual a A mais 2, né? Portanto, o A vai ser o quê? 7. Observe só. 2A será igual a 3 faces triangulares, né? No caso aqui são 4. 4 faces quadrangulares. Portanto, 2A, 3 mais 4. Aliás, 3 vezes 4, mais N vezes 4. 2A, 12 mais 4N. Fazendo as continhas, arestas 6 mais
2N. O N só pode ser 1 aqui. Se o N é 1, o número de arestas será igual a 8. Então, este é o probleminha. A alternativa, não marquei. A alternativa é a alternativa A. Tá certo? Bom, a nossa aula está finalizando. Eu separei aqui vários problemas do módulo 12 para resolver como eu fiz com o módulo 11 e o módulo 10, né? E coloco lá para vocês. Eu pedi que enviassem a mim um relatório, né, dos exercícios que vocês fizeram e daqueles que eventualmente tiveram dificuldade para que eu pudesse ajudá-los. Aí eu resolvo e encaminho lá para o plural para que vocês possam assistir à solução, certo? Então, quem tiver alguma dificuldade maior aí, faça isso. Olha, eu tentei fazer o 5, o 7 e o 9 e não consegui. Porém, eu fiz o 12, o 15, o 16 e o 20. Para eu saber o que é que você anda fazendo e quais são as suas eventuais dificuldades. E, em cima disso, eu posso atuar corretamente e mais efetivamente. Alguma pergunta, minha gente? Alguma dúvida? De boa, Armando. Ficou bem claro. Tá ótimo. Foi tranquilo, eu procurei falar devagarzinho, com calma, porque às vezes eu fico meio ansioso. Agora eu... Não, deu para entender tranquilo, tipo, a aplicação das fórmulas e também agora já dá para memorizar também as formulazinhas. Legal. E a aula está sendo gravada, né? Qualquer dúvida que eventualmente apareça aí, você dá um replay na aula lá que as coisas acontecem. E se mesmo assim ficar complicado, é só mandar um e-mail que a gente responde de pronto, tá bom? Não tem Combinado. problema, não. Eu estou aqui para atendê-los. E tenho o maior prazer. Mesmo porque não sai de casa, pô. Não tem como sair. Minha filha ligou, pai, vamos almoçar junto no Dia dos Pais? Falei, não, não vai. Por sinal, tem um ex-aluno meu aí, que foi do SAAD, que pegou Covid e está internado na UTI. E o mais irônico é que o irmão dele é médico, né? Eu recebi a mensagem do Rodrigo, que é o médico, dizendo que o irmão dele estava na UTI em estado bastante complicado lá, Deus queira que ele se salve. E também, essa semana, recebi a notícia do falecimento da mãe de um ex-aluno também aí do SAAD, já há um bom tempo, infelizmente. Então, minha gente, não brinque, né? Não brinque com perigo. Se proteja, principalmente pensando nos seus, porque você não tem pão dia e acaba voltando para casa. E quem é que está na sua casa aí, né? As pessoas que são mais importantes para você nesse mundo. Portanto, se cuida, não facilita. De modo que a minha filha falou, pai, nós vai almoçar? Eu falei, nós não vai, né? Eu não vou. A gente pode fazer um almoço virtual. Você faz aí na sua casa, eu faço na minha, a gente se conecta e conversa. Eu dispenso qualquer agrado no Dia dos Pais. Fisicamente, não, tá? É doloroso, é duro, mas a gente tem que se proteger. Pessoal, um abraço, bom fim de semana, bom estudo e qualquer coisa, estou aqui à disposição, ok? É só Ok, falar. até mais. Um abraço a todos, meu amigo. Bom dia. Tchau, irmão. Tchau, tchau. Tchau, Armando. Tchau.